Muito bem, bênção. Provérbios 11, lerei apenas o verso de número 3. Provérbios 11, verso de número 3. Provérbios 11, o verso de número 3. Que diz assim: a integridade dos retos os guia, mas aos pérfidos a sua mesma falsidade os destrói. Lerei de novo. A integridade dos retos os guia, mas aos pérfidos a sua mesma falsidade os destrói. Uma chamada à integridade. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós vemos que a palavra de Deus, ela por diversas vezes dá testemunho acerca de alguns personagens. Por exemplo, quando nós olhamos para Gênesis capítulo 6, o texto de Gênesis capítulo 6 nos dará conta que a humanidade está completamente distante do seu Criador, e tamanha era a coisa era tão horrenda, a tal ponto do texto bíblico dizer que Deus entristeceu-se de ter feito o homem, ou melhor, arrependeu-se de ter feito o homem. Claro, é uma linguagem humana para que nós entendamos. E aí é bem interessante, porque quando nós chegamos nos versos de número 8 e 9, o texto, no meio de tudo aquilo, dará testemunho a respeito de um homem por nome Noé. Vai dizer assim, eis a história de Noé. Noé era um homem justo, era um homem íntegro. Noé andava com Deus, que expressa a ideia de comunhão. Isso é bastante interessante, porque nós vivemos em um mundo caído, em uma sociedade que se aliena a cada dia, onde, por exemplo, nós temos visto aí, por exemplo, no meio político, os indivíduos dizendo que estão combatendo uma tal de fake news, mas o indivíduo, ele mente descaradamente. Você pega um vídeo aqui, ele está falando uma coisa e minutos depois ele está falando outra, e você pode juntar os dois e você percebe claramente a contradição do indivíduo. Assim vai a nossa sociedade. Vivemos em dias estranhos, sem dúvida alguma, e é diante deste contexto que somos chamados a simplesmente vivermos uma vida de integridade. Isso é desafiador em nossos dias, como certamente foi também desafiador nos dias de Noé. Claro, lá com as suas complexidades, lá com as suas demandas, com as suas dificuldades, aqui com as nossas dificuldades, mas, como já disse certo alguém, desde que homem é homem, ele sempre foi o mesmo. Ora, meus queridos, meus amados irmãos, é dentro dessa perspectiva que o sábio, ele nos instiga a que primamos por uma vida de integridade, na certeza de que desta forma nós agradaremos a Deus. Sim, pessoas íntegras cultivam a integridade mesmo em uma sociedade sem conteúdo. É interessante que o termo integridade aqui equivale a inculpável. Esta é a ideia. E aí, dentro dessa perspectiva, eu cito mais um personagem bíblico, e dessa vez eu cito Jó. E aí, é o próprio Deus dando testemunho a respeito de Jó, conforme o capítulo 1, verso 1, quando diz: vede o meu servo Jó, homem íntegro, reto e temente a Deus. Pergunto,
que nos dias de Jó as coisas eram fáceis? Era fácil ser íntegro? Era fácil ser reto? Era fácil ser temente a Deus? Não, sem dúvida alguma, não era tarefa fácil, mas é importante nós nos lembrarmos que é preciso ter um coração desejoso por ser íntegro perante Deus, bem como também perante os homens. A integridade dos retos os guia. Este caminho não é fácil, mas aquele que assim se propõe a caminhar tem os seus atos avaliados e aprovados por Deus. Sim, há uma tendência natural dos indivíduos que quererem vender uma suposta facilidade. E muitos, em busca dessa facilidade, se deixam corromper. Certa vez, eu estava viajando com o meu irmão e de repente fomos parados. Documentos do carro, pessoal, beleza, tal. Olhou aqui, acende luz, apaga a luz, buzina. Olhou o pneu, olhou tal, abaixou, só faltou pôr o carro de cabeça para baixo. E vai. Está acontecendo. De repente o indivíduo sai, vai lá para o seu posto, volta. Meu irmão falou, quer propina? Eu não dou. Está tudo certo. Se eu tivesse errado, eu estaria errando 2 vezes. E assim, né? Poderia simplesmente ir pelo caminho mais fácil. A gente levou, acho que deu uma meia hora parada ali, atrasando essa viagem. Mas os indivíduos estão a todo instante pressionando, o mal está a todo instante pressionando. E aí talvez você seja tentado simplesmente a abrir mão do princípio. Tem um ditado popular que diz: todo homem tem o seu preço. Nós temos que parar e avaliar essa questão à luz da palavra de Deus. Sim, meus queridos, sim, meus amados, há um custo para ser honesto, mas há uma aprovação do seu caráter no momento em que você se mostra íntegro, no momento em que você se mostra reto, diante de contextos onde alguém aparece querendo simplesmente te vender facilidades. Quando se faz necessário você dizer: eu não compactuo com esse tipo de coisa. Esta não é a minha forma de agir. Não, mas todo mundo, eu não sou todo mundo. Desculpa. Eu prefiro não fazer isso. Ora, meus queridos, meus amados, a aprovação diante de Deus, ela equivale também à aprovação dos homens. Porque, sobretudo, e num primeiro momento, nós precisamos ser aprovados por Deus, porém, não necessariamente, aqui eu faço uma ressalva, não necessariamente seremos aprovados pelos homens. E aí o sábio diz que a retidão é a estrada da sabedoria, porque aqueles que buscam manter-se íntegros, retos, andam com a consciência tranquila, dormem com a consciência tranquila, na certeza de que não é devedor, na certeza de que não se tornará refém desta ou daquela situação. Porque uma vez se deixando corromper, automaticamente o indivíduo se torna refém da situação. E para isso se faz necessário nós prestarmos atenção. Provérbios 10, verso 9. Provérbios 10, o verso de número 9 diz assim: quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido.
O que anda em integridade, este anda seguro, consciência limpa, tranquila. Tenho feito o que é correto. Tenho feito o que é correto. Ainda, aí eu volto a repetir, que você tenha que pagar um alto preço por isso. Eu lembro de uma história, de um indivíduo crente que foi posto em um lugar estratégico da empresa. E nada de errado passava por ele. Ele começou a comprar um monte de inimigos ali naquele local. E aí deram um jeito lá e ele acabou sendo transferido. Olha, meus queridos, olha, meus amados irmãos, é preciso, sem dúvida alguma, primar por essa vida de retidão, pois a palavra assim nos desafia. A integridade guia o indivíduo tal qual um pastor a sua ovelha. E assim devemos ser, e isso nós devemos desejar. Aí, claro, essa integridade ela não está dissociada da lei do Senhor. Pois não é simplesmente o teu coração, a tua inclinação, a tua axiologia que deve determinar as coisas. Mas você deve se guiar pela palavra de Deus. Vocês estão lembrados que eu li inicialmente o Salmo de número 15, quando o salmista, ele pergunta: quem, Senhor? Quem está apto a estar na tua presença? E aí, ele começa a descrever alguém de caráter. Ele começa a descrever alguém íntegro. E ele diz: o íntegro, está apto a estar diante da presença do Deus que é santo. Nós precisamos, sem dúvida alguma, pensarmos a este respeito, pois o pensador, ele na sequência, ele faz o desdobramento disso, quando ele diz o seguinte: mas aos pérfidos, a mesma falsidade os destrói. E aí isso é bem interessante, porque o termo pérfido aqui é sinônimo de deslealdade. E aí ele chama a atenção e diz: cuidado, porque o desleal, ele se autodestrói. Ele se autodestrói. Porque, num primeiro momento, o indivíduo começa simplesmente a levar vantagem em tudo. Mas, no final das contas, chega uma hora que a conta chega e cobra um preço altíssimo. Sim? E aí é interessante porque ainda o termo pérfido aqui está diretamente ligado à ideia de falsidade e impiedade. E alguém que de fato deseja andar com retidão na presença de Deus não pode compactuar com esse tipo de coisa. E aí me vem à memória o Salmo 1, tá? Quando o salmista diz lá: bem-aventurado é o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor. Então, ao invés de se deixar guiar pelos transgressores, pelo contrário, tem o seu prazer, se contenta, se alegra em observar as orientações de Deus. Sim, meus queridos, quando se fala a respeito destes pérfidos, isso resulta em destruição, porque nem sempre é possível esconder os meios utilizados para enganar, para usurpar aquilo que é indevido. E aí a palavra é muito clara quando ela nos diz que aquilo que o homem faz às ocultas está desnudado perante Deus. Lembra daquela musiquinha infantil quando diz: Deus tudo sabe, Deus tudo vê? Lembra lá? Você que cresceu na igreja aí, você cantou isso lá na classe lá dos pequenos, né? Deus tudo sabe, Deus tudo vê, Deus tudo sabe o que fala, faz e diz você. Acho que é mais ou menos
Isso é bastante interessante, porque a palavra nos dá conta que primeiro ele sofreu a deslealdade por parte dos seus irmãos, né? Quando simplesmente o vendeu como escravo. E a coisa vai, mas a palavra diz por diversas vezes que o Senhor era com José. E aí é interessante, queridos, que no capítulo 39, verso 2 diz assim: era o Senhor com José. E aí, quando a gente chega no verso 3, diz assim: fazia o Senhor prosperar em suas mãos. E aí, ele teve sim a oportunidade de se dar bem em alguns momentos, de levar vantagens em alguns momentos. Mas, por ter um coração desejoso de Deus, por primar pela integridade, ele diz: eu não vou compactuar com isso. E aí é interessante que lá na casa de Potifar, ele demonstra a integridade, sobretudo porque ele é íntegro perante Deus. Percebe como que é? A integridade de José é sobretudo e num primeiro momento diante de Deus. E porque ele era capaz de ser íntegro perante Deus, foi que ele foi capaz de ser íntegro perante os homens. E aos homens. E aí, queridos, quando nós vamos mais adiante, vemos mais um personagem, Daniel, e aí nós vemos que Daniel poderia simplesmente aproveitar da situação, das benesses ali onde ele estava, mas a integridade dele é perante Deus. Ele pagou um alto preço, foi caluniado e passou por diversas situações. Deus foi servido em poupá-lo. E em todos os instantes ele permaneceu firme e íntegro perante Deus. Ora, meus queridos, meus amados, pessoas íntegras vivem além do aparente. Isso é bem interessante, porque o Senhor Jesus, ao longo do seu ministério, ele foi cordial, dócil, misericordioso com as pessoas, atencioso. Mas quando se tratava daqueles religiosos que estavam ali à sua volta, chega um determinado momento que ele os taxa de filhos do diabo, conforme está escrito em João capítulo 8, verso de número 44. Jesus diz que eles eram mentirosos. Ele diz: vocês mentem, e quando vocês fazem isso, na verdade vocês estão sendo igual o pai de vocês. E aí Jesus vai lá e nunca rola para aquela turma. Por quê? Porque na ótica de Jesus não havia integridade naquelas pessoas. Eles não eram verdadeiros. Viviam imersos na demagogia, no termo pejorativo que ficou conhecido como farisaísmo. E aí, queridos, é interessante porque quando, por exemplo, nós olhamos para a história lá de Ló, que envolve Sodoma e Gomorra, nós vamos ver que no momento em que ele se reúne com o tio para poder escolher o lugar para onde cada um ia, a palavra nos diz que ele olhou para aquela campina linda, maravilhosa e disse: é por aqui que eu vou. Se deixou guiar pelo aparente e o resultado foi Sodoma e Gomorra. Quando nós vemos 1 Samuel capítulo 16, texto que fala a respeito daquele momento onde Davi é levantado como rei, é interessante que Samuel vai lá, olha, etc., e volta e diz: não tem ninguém, não é lá não, deve ser outra casa. Daí o Senhor exorta, Samuel diz: o Senhor não vê como vê os homens. Os homens olham o aparente, porém o Senhor o coração. Sim, queridos, é preciso ir para além do aparente. E aí isso é bem interessante. Hebreus capítulo 11,
verso de número 5. Hebreus 11, o verso de número 5. Observem vocês o que diz lá. Hebreus capítulo 11, o verso de número 5. Que diz assim: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Diante de quem que ele obteve testemunho? Diante dos homens. Diante de quem que ele cultivava uma vida de integridade? Diante dos homens. E os homens constataram que Enoque era um homem íntegro e que tinha uma vida desejosa de Deus. Isso é, sem dúvida alguma, muito interessante e, ao mesmo tempo, desafiador para todos nós. Sim, queridos. Sim, meus amados. Lembram quando eu falei a respeito dos políticos? Isso é muito triste, né? Isso é muito triste, porque o indivíduo, né, ele está lá há 25, 30 anos, e o indivíduo põe a cara de 4 em 4 anos lá e diz: eu estou comprometido com o povo, eu vou mudar a realidade do povo. Ele está lendo lá a tela, né? Está lendo o que o seu marqueteiro escreveu. E o pior de tudo é que as pessoas acreditam. Por isso o indivíduo está lá há tanto tempo. E sempre volta com a cara lavada. Não há integridade, não há verdade. Mas, contrariando isso, nós precisamos observar que a palavra nos chama, nos desafia a sermos íntegros. É interessante que, via de regra, os editais de concurso, quando eles especificam as características para que o candidato assuma a vaga, diz que o indivíduo precisa ter uma vida própria, que o indivíduo precisa ter uma vida reta. E aí, dependendo do concurso, é feito lá uma pesquisa na vida do indivíduo, né, uma varredura, né, para saber se de fato ele tem essa vida reta, conforme ele declarou ter. Ora, se os homens exigem isso para o convívio social, o que não dizer no que diz respeito ao relacionamento com Deus? Sim, meus queridos, meus amados, é preciso que nós tragamos sempre à memória que vale a pena ser reto, ser íntegro perante Deus. Os apelos são muitos, são diversos. As supostas vantagens vêm de todas as formas, de todos os lados. Mas o que nós precisamos é ter a consciência clara de que somos chamados pela palavra a sermos íntegros perante Deus, a obtermos o testemunho da parte de Deus. E isso se manifestará naturalmente nas nossas relações sociais. Sim? Eu não estou dizendo aqui que você deve ser um demagogo. E isso é muito chato e é terrível conviver com pessoas assim, que tentam transparecer um ar de retidão, de justiça, etc. Não, nada disso. Aliás, acabei de citar para vocês que o Senhor Jesus não tolerou esse tipo de comportamento. Você não é chamado a viver do aparente. Você não é chamado a trabalhar para impressionar quem quer que seja. Mas, tendo a clara consciência daquilo que a palavra exige de você, aí você dirá sim para algumas coisas sociais. Por quê? As pessoas naturalmente dirão: ali está uma pessoa correta.
Não, ali deu a palavra, como diziam os antigos, né? Ali é no fio do bigode. Não, ali deu a palavra, então está dada a palavra. Ali está uma pessoa reta. É o mínimo que se espera dos servos, das servas de Deus. É o mínimo que se espera daqueles que afirmam ser comprometidos com a palavra de Deus. Pois bem, voltando para o nosso texto base, o sábio Salomão diz, Provérbios 11, verso 3, ele diz assim: a integridade dos retos os guia, mas aos pérfidos a sua mesma falsidade os destrói. Pois bem, qual caminho você tem trilhado afinal